Você já conhece a técnica das veladuras? Como dar acabamento na pintura depois de seca, utilizando umas formas especiais, trabalhando com medium? Pois isso que eu vou te explicar nessa aula. Essa pintura já está pronta. Acabei de terminar e aplicar as veladuras. Vou explicar nesse vídeo a função de um branco pouco utilizado, o branco de zinco. Você vai perceber a diferença do branco de zinco com o branco de titânio. Qual a diferença dos dois? E muito mais, além dessa questão de identificar os brancos como cores transparentes, para que a gente possa aplicar essa sensação de profundidade, essa questão parecendo uma névoa na paisagem, além de realçar os contrastes cromáticos, além de reforçar as cores na sombra, enfim, dar acabamento na pintura depois de seca. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura, e convido você para assistir a mais esse tutorial. Vem comigo. Bom, como explicado aí na introdução, eu vou fazer o acabamento. Essa pintura, para eu fazer esse acabamento, ela está completamente seca, ou seja, já tem mais de 2 semanas que eu pintei. Nem precisa ficar esse tempo todo, eu acredito que 1 semana já é bem suficiente para refazer os retoques nesta pintura. O que eu preciso fazer? Quando eu coloco a pintura do lado da foto, eu vejo que essa parte superior aqui, para dar um pouco mais de profundidade, pode ser mais clara. Então o que eu faço? Eu faço uma análise do que vai ser feito antes mesmo de fazer. Então eu posso deixar essa parte aqui um pouco mais clara, posso trabalhar de repente um pouquinho mais de textura aqui, posso escurecer um pouquinho essas partes e posso também, de repente, mexer alguma coisa na vaca para escurecer um pouco mais, visto que ela está contra a luz, Então, para isso, eu preciso estar completamente seco. Por quê? Eu fiz a pintura olhando na fotografia, porém, eu tenho a fotografia e tenho o arquivo impresso. Ambos são diferentes do que era na paisagem original que eu estava vendo lá quando eu tirei a foto. Porque a foto no arquivo digital será sempre mais clara do que a realidade. E a foto impressa, mesmo sendo em alta qualidade, vai ser sempre um pouco mais escura. Então a gente tem sempre essa dificuldade aí da imagem que a gente tem de referência não ser igual à do modelo. Mas eu vou me basear nas duas fotos. Nesta foto impressa para conseguir ver um pouco mais claro e na foto digital para de repente ver alguma parte aqui relacionada à vaquinha em primeiro plano. Agora eu vou apresentar aqui os materiais que eu vou precisar para fazer esse acabamento. Bom, o primeiro passo é falar sobre os pincéis. Eu vou usar 3 séries de pincéis diferentes, Talvez nem use todos, só alguns tamanhos, Mas eu já vou apresentar os que eu tenho sempre para fazer essas pinturas. Da série 441, do pincel da Condor, eu tenho o número 16, que é o maior, depois eu tenho o número 14, o número 8 e o número 4. Esses são os pincéis chatos que eu tenho. Eu vou trabalhar com pincéis redondos também, para fazer detalhes, pormenores. Então eu tenho o pincel, essa é a série Condor também, a série 4415. Números, 16, número 6, aqui eu tenho 2, número 6, e o número 2. Então 3 números só dessa série aqui. E provavelmente eu utilize aqueles pincéis que a gente chama de pincel line, são os pincéis bem finos, Essa é a série 422. Eu tenho o número 0 e tenho o 00. Veja que ele é bem fino e bem longo. Além dos pincéis, eu vou precisar do medium, E eu vou utilizar aqui uma mistura de óleo de linhaça e terebentina. Então eu vou pôr só um pouco, já está misturado, meio a meio, óleo de linhaça e terebentina. Se você tiver problemas com a terebentina, você pode usar um Ecosolve também, de baixo odor. Aí eu vou colocar uma certa quantidade aqui. Tá, bem pouco mesmo, só para não posso usar em excesso, senão dá problema. Lembrando mais uma vez, para isso a tela tem que estar completamente seca. Deixa eu ver o que falta. Ah, sim, o mais importante, As cores. Quais as cores eu vou utilizar? Verde cúprico claro, De número 80. Todas as tintas da marca Corfix, exceto o azul ultramar. Eu vou usar o azul ultramar da Lefran,
mas pode ser substituído pelo azul ultramar também, da cor fixa, o vermelho óxido transparente, o vermelho da China, o vermelho mais intenso, o vermelho cádmio alaranjado, equivale a um laranja, 2 amarelos, né? Cádmio escuro e cádmio claro. E por último, o branco. A grande novidade aqui é esse branco. É o branco de zinco, não é o branco de titânio. Eu tenho já no meu canal aqui um vídeo explicando a diferença, na verdade explicando assim várias características dos pigmentos, que são essas informações que tem no rótulo aqui das tintas, e onde eu dou um exemplo lá da diferença, além de várias outras diferenças, né, essa diferença também do branco do branco de zinco com o branco de titânio. Aí começando a pintura. Bom, não dá para colocar na cena aqui porque não existe uma forma de colocar o óleo aqui, senão ele escorre. Mas só para que vocês vejam, vou baixar a câmera aqui, ó, tenho aqui o óleo. Toda vez que eu for pegar vai ser isso, ó, mergulha, não a ponto de ficar muito encharcado, mas uma quantidade assim. Então todas as vezes que eu mergulhar vai ser isso. A pontinha do pincel, não mergulho ele inteiro, e venho aqui para fazer a mistura, tá? Para diluir um pouco. Veja que esse branco com um pingo de amarelo, esse branco ele não cobre tanto quanto o branco de titânio. Então eu estou pondo branco e amarelo puro, né? Veja, ele não cobre. É como eu disse, né? Esse branco é um branco que é ideal para veladuras, por ele ser transparente. Aí eu vou analisando. Nossa, eu peguei esse pincel, acho que está muito pequeno. Vou pegar um pincel um pouco maior e aumentar um pouquinho. Agora eu já nem estou usando mais o óleo de linhaça. Se eu já tenho lá na base, eu não vou usar mais. Um pouco mais de amarelo, que eu vou ficando de olho no tom, né? E um pingo do laranja. Veja, a tinta na própria paleta se torna bem diluída. Porque como aqui é céu, é coisa que está longe, bem distante, eu consigo esse efeito de proximidade ou distância quando eu vou clareando um pouco mais esses planos que estão mais longe. E o legal é que por estar muito seca a pintura, não vai misturar. Mas lembrando mais uma vez, esse branco precisa ser o branco de zinco. Um branco de titânio vai cobrir tudo, vai virar uma bagunça e não vai dar muito certo. E aí é porque deixa as cores muito opacas. Então veja que aos poucos, ó, eu consigo ir deixando mais claro. Como eu não quero clarear tudo, eu quero clarear só esse começo, só essa parte que está próxima aqui desse sol, mais uma vez vou mergulhar lá o pincel. Tá fora da cena aqui, mas é a mesma coisa de antes. Um pouquinho mais de amarelo. Aos poucos eu vou aumentando um pouco da quantidade de amarelo. Não fica muito amarelo por alguns motivos. Vou explicar. Não fica muito amarelo, primeiro que eu estou diluindo a tinta. E segundo que eu estou misturando branco de zinco, que é um branco que não tem poder de cobertura muito forte. Ou seja, ele não cobre demasiadamente. E terceiro motivo, porque tem a camada base. Então a função da veladura é somar, né? Veladura ou velatura, seja com a letra D ou com a letra T, D de dado ou T de tolerância, porque não dá exatamente a cor que a gente coloca, mas é a soma. Então é a soma do verde que está por baixo, mais a soma do amarelo que eu estou colocando com um pouco de branco, e vai dar uma terceira cor diferente. Então isso serve nesse sentido. Veja que como vai dando aquele aspecto de quem já presenciou uma pintura, um amanhecer rural, sabe muito bem como que é isso. A vegetação se banha, né, da luz solar, podemos assim dizer. Fica bem iluminada aquela parte mais próxima do sol,
E à medida que vai se distanciando aqui para o lado esquerdo, isso vai diminuindo. E assim, à medida que vai também afastando um pouco mais, eu vou aumentando um pouquinho na quantidade de amarelo. À medida que vai afastando lá do sol, chegando aqui nos raios de sol, vão eliminando os pastos aqui, né? Aí eu vou criando esses acabamentos na pintura, usando o branco de zinco, são detalhes discretos e sutis, sabe? Às vezes a gente fica até com dó, com receio de retocar a pintura, porque já está pronto, né? Mas de repente um pouquinho que a gente coloca de retoque já faz uma diferença mais assim especial mesmo. E dá porque isso aqui são recursos que eu não conseguiria fazer enquanto a tinta estivesse seca, né? Não daria, simplesmente não daria. O topo, por exemplo, das vegetações são sempre iluminados pelo sol, né? Então eu vou pôr aqui somente no topo de cada parte da vegetação uma manchinha dessa de amarelo, né? Em algumas partes também no chão, no pasto, enfim. Esse lado mais à esquerda eu nem vou mexer tanto, porque não tem essa necessidade. É mesmo só nessa parte aqui, onde eu estava vendo na foto, pouquíssimas diferenças entre os planos, né? Entre os últimos planos quase não teria muitas diferenças. Após terminado, eu já terminei toda essa parte. Aí eu vou subir um pouco. Subir não, eu vou colocar um pouco do branco, puro agora, sem diluir nem nada. Porque alguns locais eu vou trabalhar com ele mais puro. Por exemplo, aqui por cima dessa vegetação. Aí eu clareio um pouquinho essa parte que está atrás dessa vegetação e crio uma pequena separação entre essa de baixo e a de cima. Entende? É coisa mínima. Como o branco não tem poder de cobertura acentuado, ele não clareia. Se fosse, por exemplo, branco de titânio, não daria muito certo. E outra, o branco de titânio diluindo a tinta, a cor branco de titânio, para poder aplicar a veladura, também não daria muito certo. E cores opacas não são tão ideais assim para acrescentar veladuras. Cores opacas, o ideal é que a gente trabalhe no preenchimento, né? Para veladuras, o ideal é a gente trabalhar um pouco com cores mais transparentes. Então, porque isso acontece pelo seguinte, quando eu passo o amarelo, às vezes tem algumas partes que não eram para ser amarelas e ficaram. Aí então eu volto, coloco umas manchinhas de claro. Paisagem, eu posso fazer isso com o dedo, né, para mesclar, né, bem na lateral. Aqui também um pouco mais. Ou seja, é acentuar um pouco algumas partes da pintura, alguns claros, alguns pontos que às vezes a gente não conseguiu fazer não conseguiu obter o resultado necessário durante a pintura. Agora eu vou descer um pouco, pegar um pouco do mídio novamente. Veja, já dilui um pouquinho mais. Porque eu vou passar aqui para não ficar assim, ficar bem discreto, né? Então se eu quiser mais discreto, eu passo um pouco com o óleo de linhaça, a tinta diluída, né? Diluída, sem ter muita tinta pura, né? Porque eu quero uma mudança discreta. Isso até se eu passo na frente de algumas vegetações, também eu crio o efeito de névoa, né? Aquela névoa aquela névoa da manhã, né, que acontece na roça, quando amanhece, tem uma espécie de névoa, uma espécie de... Esqueci o nome agora da coisa. É evaporação, né? Porque às vezes tem rios perto, então fica
toda uma névoa mesmo, decorrente dessas evaporações, do próprio campo tem isso presente. Não sei exatamente explicar o processo, o porquê disso, mas se você já teve em uma paisagem assim presencialmente, você vê que é bem isso. Até nas estradas, né, quem já dirigiu, tem neblina em alguns momentos, principalmente de manhãzinha aí. Então é devido a essas características, né? E aí a ideia de trabalhar com o branco de zinco é para criar essas neblinas, ou seja, porque como ele não cobre a cor, e aí eu venho e passo, não cobre, assim, cobre só parcialmente, né? E aí deixa vir a cor, como se tivesse um pouco translúcida, então a gente consegue esse efeito de neblina mais ainda, né? Lembrando, eu posso sempre passar dando uma esfregada, né? Normalmente eu não falo para não esfregar na pintura, mas esse é uma exceção. E após terminado uma etapa, se eu quiser acentuar alguns claros, eu volto mexendo aqui em algumas partes claras. Então isso é para criar algum desses fatos, né? Se eu quiser trabalhar um pouquinho em algumas áreas escuras de textura, então eu vou misturar os verdes, verde com laranja, né? Verde com azul. Aqui, veja, tem um vídeo já no meu canal onde eu explico detalhadamente esse estudo das cores desses verdes. Por que de misturar uma cor com outra? Caso você não tenha visto ainda, depois eu vou deixar no link na descrição que você pode conferir essa aula. A única cor que mudou, se eu não me engano, que eu acrescentei de diferente da cor da primeira, dos primeiros testes, né, dos primeiros misturas que eu fiz de cor, que eu acrescentei foi essa, que é o vermelho óxido transparente. O restante manteve, né, as mesmas. Aí eu estou acentuando um pouquinho mais de cor e textura nessa parte, um pouquinho mais de branco. Esse foi o acabamento nessa parte inferior. Uma coisa que ajuda a destacar bem. Então agora eu vou mudar o foco. Eu vou trabalhar em algumas sombras. Eu vou colocar aqui o azul. O azul, ultramar, também é uma cor transparente. Eu vou colocar azul e um pingo de vermelho da China. Bem pouco vermelho. Veja que a cor ficou ligeiramente roxa. E aí eu uso um pouquinho do branco também. Então veja que o branco nessa veladura é um coringa. Branco de zinco. Bem pouca tinta, né? Em pouca quantidade. Eu venho aplicando essa veladura também, essa camada diluída nas sombras. Porque isso vai criar um contraste cromático um pouco mais interessante. Porque se as luzes são um pouco amareladas e eu venho e acentuo de forma discreta o violeta das sombras, eu crio uma relação de contraste mais interessante. Então todas as sombras eu venho colocando pequenas pinceladas de violeta, né? Pode ser chamada assim de violeta, um pouco diluído, inclusive nessas do alto também. E é bom que não precisa repintar tudo, né? Vou fazer o mesmo. Eu posso retocar somente algumas partes e aquelas, depois que secar, vai se igualando, né? Se você perceber, por exemplo, que está uma diferença muito grande, aplique uma veladura completa, né? Para completar um pedaço, tipo daqui até aqui, para não ficar um pedaço sem, porque às vezes depois pode apresentar brilhos diferentes, né? Devido a uma parte ter mais medium e outra não. Mas isso é perfeitamente corrigido aplicando uma camada de verniz após a secagem completa da pintura. Aqui um pouco de sombra. Bom, então com isso cria-se um pouco disso, né? Agora eu vou trabalhar um pouco aqui na parte inferior, vou até mudar aqui a pintura, né, de posição para que a gente tenha uma melhor visibilidade. Olá, gostando do vídeo? Te interrompi rapidinho aqui só para te lembrar, porque às vezes a gente esquece. Curte o vídeo aqui, viu? Não esquece de dar o seu comentário e compartilhar com as pessoas aí que você
sabe que gostam muito de pintura a óleo, especialmente da pintura de paisagem. E outra, se você quer ter um acesso exclusivo a todo esse passo a passo completo, desde o desenho até o acabamento, você pode se tornar membro. É só ir lá na minha área, onde está escrito Seja Membro, clicar no link Seja Membro e pronto, já faz parte da nossa comunidade. Então, continue aí e boa aula. Bom, na parte inferior, temos aqui mais tons escuros, mais sombras, né? Então agora eu vou fazer aquela aplicação de sombras. E aqui eu tenho uma cor que dá uma combinação muito boa de veladura, que é a mistura do vermelho óxido com o azul ultramar. Essa mistura eu consigo destacar essa vegetação, a parte mais escura da vegetação à direita da vaca. Mas eu não passo por inteiro, né? Eu passo somente nas partes mais inferiores da paisagem, porque isso vai dar esse volume, né? Aumenta esse volume. E vermelho com óxido, assim, mais vermelho óxido do que azul, porque é mais, como é que eu posso chamar essa cor? Mais ferrugem, né? Mais amarronzada. Se eu colocar, por exemplo, um pouco mais de azul, aí essa cor vai ficar mais escura. Então, na verdade, eu coloco as três. Mais azul, até agora foram duas, né? Daqui a pouco eu explico a terceira. Mais azul na parte inferior, vai ficar um pouquinho mais escuro. Mais óxido na parte intermediária, foi o que eu coloquei. Mais óxido nada, né? Na verdade, está meio a meio. E agora mais óxido, né? Vermelho óxido transparente, na parte superior. Inclusive, na parte superior, eu deixo para colocar também um pouco de um verde com amarelo, né, para que fique já com aquela variação tonal para criar essa transição aqui aos poucos, né? Aí com isso eu consigo criar um tom intermediário dessa vegetação. Agora essa vegetação aqui está bem distante, está bem longe. Eu vou manter ela longe, só que eu vou trabalhar com um pouco de azul e vermelho, ou seja, quase que um violeta, né? Mas mais azul do que vermelho. E vou passar aqui, ó, atrás da vaca. O legal é que, mesmo encostando nas outras cores, mantém, né? Porque as outras cores sendo muito claras não vão clarear. Então vejo que eu crio um aspecto de dar uma intensificada nas cores. Tem pintores antigos aí que chegavam a aplicar, grandes mestres do passado, né? Às vezes trabalhavam com 3, 4. Né? Tem biografias que falam de artistas que usavam até 5 a 6 camadas de veladura, né? Para ir enriquecendo de cor cada vez mais. Veja que com isso, ó, eu enriqueço um pouco mais, e isso seria coisa que eu não conseguiria fazer esses acabamentos enquanto estivesse úmida essa pintura. Praticamente impossível fazer isso aqui se a pintura estivesse úmida. Acho que o principal ponto dessa questão da veladura é realçar as temperaturas. Veja, eu vou pôr um pouco de azul com um pouco de verde. Para trabalhar nessa parte aqui, ó, deixar um pouco mais fria essa vegetação nesse local mais inferior, um pouco mais fria também na própria árvore, no chão, nas partes das sombras, e na parte que é mais quente, eu vou pôr um pouco mais de amarelo. Então acaba por ser um retoque de realçar as cores, criar mais Acho que o ponto principal desse acabamento, dessa pintura, é o de se criar mais vibrações cromáticas. Porque quando eu trabalho com cor fria e com cores quentes, eu acentuo as diferenças cromáticas entre uma coisa e outra. Uma cor realça a outra. A cor fria realça a cor quente realça a cor fria. Agora eu vou usar um pincel um pouco redondo, que seria esse, porque que eu tenho pinceladas bem específicas. Eu vou pôr verde
com vermelho. Esse verde com esse vermelho dá uma coloração, eu poderia chamar de verde quase roxo ou verde escuro, predominando verde, né? E vou dar umas pinceladas sem preencher demais nas partes inferiores. Porque essa camada aqui, quando eu fiz, a tinta estava molhada. Então, às vezes eu colocava a tinta, misturava com a base e não pegava. Então, com isso, agora a gente percebe uma diferença. Ó. Consegui deixar ela como se estivesse mais à frente aqui em relação aos demais. Posso colocar um pouquinho aqui também. Só que nessas, quanto mais longe, é interessante eu misturar um pouco de branco na mistura. É bem pouco, né? Vou pegando um pouco de verde com os laranjas, né? Já para não ficar tão escuro. E um pouquinho só de branco. E aí eu consigo vegetações um pouquinho mais, não tão escuras, mas um pouco mais escuras, né, do que estavam antes. E esses pincéis redondos, pego bem atrás e eu consigo fazer esses acabamentos. E criando mais sensação de profundidade ali atrás, né? Pronto, terminado essa etapa do fundo. Vou usar um pincel maior aqui, ó. Veja, aqui eu vou, né, mergulhar também o pincel no mídio. Veja que está bem brilhante, mas não está pingando, ou seja, não está em excesso. Azul e vermelho óxido, predominando o azul, para passar na vaca. Veja, olha a intensidade da cor que volta, que eu tenho quando eu faço isso. Então, por exemplo, se você vai fazer uma pintura de encomenda, né? E não pode aí, invernizar essa pintura, não está dentro do prazo ainda para invernizar, você pode aplicar uma camada de veladura após terminar a pintura. Que isso dá uma valorizada nas cores, você corrige alguns detalhes. E assim, eu não posso diluir demais. Se você diluir demais, significa que você vai estar colocando na tela mais óleo do que pigmento. Então esse óleo vai secar e vai ficar praticamente como estava antes. Mas se você passou e deixou o pigmento, então ótimo, não vai ter problema. Veja que eu passei só nas partes escuras, né? Com mais azul. Não quer dizer que eu não passe também nas outras partes. Eu posso passar, mas só para não ficar uma diferença, né? Ou seja, só para não ficar muito perceptível o lugar que passou, óleo que não passou, mídio, né? Depois que seca. Então, para isso eu uso o vermelho óxido com azul também, só que um pouco menos de azul agora e também um pouquinho mais do óleo. Ou seja, eu estou usando um pouco menos de pigmento. Se eu estou pondo mais óleo, já deduzo que eu estou pondo pouco pigmento. Aí eu já tenho essa cor, né? Isso aqui é equivalente àquelas imagens que a gente coloca no Photoshop ou coloca no celular, depois vai e muda o contraste e a imagem fica um pouco mais bonita. É bem aquilo. Nas sombras aqui, ó, da grama, eu vou usar azul com vermelho óxido e vou usar também um pouco de verde. Mas azul com vermelho óxido predomina para fazer essas partes mais baixas. Só que aqui eu já não preencho assim, ó. Eu vou buscar preencher assim. Por quê? Muitos lugares eu preencho assim, que é o esfregando, né? Porém, eu tenho que ir fazendo essas linhas para dar a ideia de vegetação mesmo, né? Então, colocando e dando essa puxada, né? Claro que respeitando, como ensinado antes já, né? Quando eu fiz aqui
ou a grama, respeitando a perspectiva das pinceladas. Ou seja, pincelada aqui mais próxima, é que às vezes a gente faz isso rápido, se eu não explico isso, quem vê não percebe. Aqui é uma pincelada um pouco maior, aqui é uma pincelada menor e mais em cima uma pincelada menor ainda. Então são 3 tamanhos de pinceladas, para que eu crie dessa forma uma sensação de profundidade. Com isso eu enriqueço também um pouco mais de cores, porque, veja, depois que eu aplico a veladura, então está tudo úmido, subentende-se que está tudo úmido. Aí eu quero intensificar um pouco mais, ou fazer mais capinha, alguma coisa. Aí eu venho pegando a cor pura para fazer mais alguns capim. Porque agora, essa cor pura que eu pôr, por exemplo, vou pôr laranja e amarelo, ela vai pegar e vai ficar. Antes, eu colocava, vou pegar um maior aqui, um pincel chato maior, número 16. 16? Vamos testar com ele, se não der eu pego outro. Antes estava tudo molhado, eu colocava a tinta e ela não pegava. Agora já pega. Aí eu posso definir mais alguns lugares onde tem algumas cores específicas, por exemplo, um verde mais vivo, eu vou pôr verde com amarelo, ou amarelo mais claro, e dar algumas pinceladas criando alguns capins. Então com isso eu vou criando mais textura, mais variação de cores, e o capim dessa forma vai ficando mais natural. Inclusive agora a cor que entrou, que antes não tinha, que é o vermelho óxido, que dá aquela cor de capim seco no meio da vegetação e torna mais natural. Fica bacana também misturar essa cor de verde com marrom, dá um tom bem legal. E no mais é o de sempre, a paciência para poder fazer o máximo de detalhes possível. Mas a gente nem pode mexer demais, não tende a estragar. Aqui eu uso o vermelho óxido com azul para fazer os cupins. Então realçando um pouquinho da parte mais escura do cupim com o vermelho óxido e azul. E um pouquinho do mesmo vermelho óxido e azul, só que mais vermelho óxido ainda. Então tem um segundo tom. E por último, um vermelho óxido com laranja. Aí eu tenho um tom ainda mais claro. E lembrando sempre, toda vez que fizer alguma coisa que está lá por baixo dos capins, é interessante atravessar alguns capins na frente, né, do que foi feito. Que isso vai dando mais uma sensação de naturalidade. Coisas que às vezes não tinha pegado, agora pega com mais facilidade. Veja que eu vou pôr laranja e vermelho óxido, só que não com veladura, vou pôr tinta mesmo. Que às vezes alguma cor não pegava na primeira etapa, né? Aí agora eu já consigo, porque estava tudo muito molhado quando eu fiz isso aqui. Então eu consigo dar mais iluminação nessas coisas que tem, nesses capins, nessas coisas mais altas aqui. Que antes, às vezes, alguns que a gente colocava, eles esbarravam na cor, né, de baixo e não ficava tão claro. E agora, pela cor de baixo estar completamente seca, então não tem mais esse problema. Então, eu posso criar essas várias pinceladas em cima desses matos, né? Essas ramagens que tem, essas vegetações que estão assim bem discretas, né? Porque isso dá muita leveza para o quadro, essas pinceladas. E é claro, eu tento não ser uma única cor. Veja que eu já pus amarelo, agora eu já estou pondo laranja.
Agora eu já vou pôr um pouco de vermelho óxido. E sempre assim, de forma mais, não tudo uma cor só, né? Eu vejo todos os pontos que precisa assim de iluminar um pouco mais e vem dando esses pingos. E do mesmo jeito que eu fiz esses que são mais claros, de repente, eu quero fazer também alguns capins que são mais escuros. Então vou misturar verde com azul e vermelho óxido e fazer alguns aqui, ó. Agora pega bem mais fácil do que da primeira vez. Inclusive nessas partes também. Lembrar sempre, veja que eu estou com a paleta na vertical e não escorre a tinta. Mas isso é porque eu não coloco em excesso. Tem que sempre tomar cuidado com a quantidade, em termos de diluir, né? Se for, por exemplo, uma tinta mais antiga, que esteja com pouco óleo, de repente você vai ter que diluir um pouco mais. Se a tinta for novinha, digamos assim, não vai ser tão assim. Então esse é o processo de acabamento. Agora, se eu quero retocar os claros, aí já é diferente. Claro que eu digo assim, cores que tenham branco. Então eu vou vir aqui no tubo de tinta, tem aqui o branco de titânio mesmo. E vou retirar um pouco aqui até com a própria espátula, porque é bem pouco que eu preciso, né? Para poder acentuar algumas luzes, porque o branco de zinco, ele é branco para veladuras, simplesmente não faz o efeito de acentuar tons, acentuar claros. Branco por cima de branco é uma forma de acentuar o branco ainda mais. Eu venho acentuando em algumas partes esses brancos. Às vezes nem é tão branco assim, né? Aqui, por exemplo, é branco. Mas aí se eu quiser retocar alguma parte, igual aqui tem uma parte que é amarelo. Aí eu faço o mesmo de colocar branco com amarelo e até mesmo laranja. Só que sem ser, repito mais uma vez, né? Sem ser o branco de zinco. O branco de zinco é somente para criar esses efeitos de... Agora, se precisar um pouco mais de laranja, né? Um pouco mais. Um pouquinho mais de laranja. Então, sempre com essa tinta mais diluída, fazendo esse esfumado. E aí vai dando por finalizado, né? É aquele processo, aquela coisa que eu sempre falo. A gente tem que chegar um momento de também saber parar, que a gente começa a estragar. Mas é um retoque rápido. Esse branco aqui, por exemplo, está um tom só. Eu vou colorir ele com um pouquinho de amarelo, com um pouquinho de laranja. Então eu posso colorir as formas, acentuar, tudo isso o acabamento me possibilita. O que já estava bom pode ficar ainda melhor. Aí agora eu só te peço um favor. Diga aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que você... se você já conhecia essa técnica, se você já aplica ou não, se você não conhecia, se você vai tentar fazer isso. Comente aqui, isso é importante para a gente. E se caso você quiser ir apoiar e aprofundar ainda mais dos aprendizados aqui, eu tenho uma área de membros onde eu libero vídeos exclusivos, inclusive todo o passo a passo desta pintura, né? Está lá, foram várias horas aí filmando esse passo a passo para disponibilizar aí para você que deseja aprimorar e se aprofundar um pouco mais. Não só de paisagens, né, como essa, mas tem também animais, florais, enfim, vários temas, né? E a minha área de especialidade, que é o retrato a óleo. Então, é isso. Mais uma vez, só te agradeço pela presença aí. Não esquece de deixar aquele comentário, de deixar aquela curtida, de compartilhar com as pessoas, assim como eu, e assim como você, que amam a arte, né, acadêmica, a pintura realista ou a pintura impressionista. Enfim, valeu e a gente se vê no próximo vídeo.